Olá, meu nome é Larissa, eu sou enfermeira e coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do SISURG Oeste e nesta videoaula iremos abordar sobre sequência rápida em intubação, que será ministrada pelo Dr. Paulo Henrique. Então, bom dia, aqui quem fala é o Dr. Paulo Henrique Silva, sou pediatra e neonatologista. Para minha formação, eu fiz residência em pediatria pelo Hospital Infantil João Paulo II, pela FEMIG, né, o antigo CGP. Depois eu fiz residência em neonatologia pelo Complexo de Saúde São João de Deus, né, que a gente já conhece aqui de Divinópolis. Atualmente eu sou plantonista da UTI do São João de Deus, né, a unidade 1 e a unidade de Covid pediátrico lá. Também sou plantonista do Santa Mônica e sou plantonista da Santa Casa de Formiga, todos na UTI neopediátrica. Vou falar um pouco agora de sequência rápida de intubação em pediatria e neonatologia, as peculiaridades, as dificuldades, né, e a maneira mais eficaz de a gente conseguir fazer esse procedimento correto, que é essencial na vida do emergencista. Dando uma introdução, o manejo da via aérea de qualquer paciente é essencial, né, na formação médica. No emergencista, no plantonista de SAMU, então é mais necessário ainda a gente ter esse controle, né? E a criança, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar tendo uma ocorrência de um paciente grave infantil, né? Então por isso que a gente resolveu dar o foco aí nesse tema, para a gente tentar ver o que a gente pode ajudar, né? Por ser só falar, quando a gente fala em pediatria, a criança já tem uma tendência maior a tolerar menos uma apneia, então comparado a um paciente adulto, né, ela pode evoluir mais rápido com uma parada cardiopulmonar, então precisa de ter um manejo mais eficaz mesmo, né? E a principal causa de parada respiratória em criança, de parada cardiorrespiratória em criança, vai ser a asfixia mesmo, vai ser a hipoxemia, né? Diferente do adulto, que às vezes tem outras complicações, como as cardiopatias. Quando a gente tem sucesso nesse manejo, né, a gente vai estar lidando aí com as morbidades, a mortalidade, né, o que seria? Né, lesão dentária, broncoaspiração, provavelmente também pode acontecer uma pneumonia aspirativa, e as piores ainda, que seria encefalopatia hipoxia-isquêmica, a parada cardiorrespiratória e o óbito, né, no caso de insucesso durante a intubação. Isso que é importante a gente estar revisando. Antes de começar a falar da sequência rápida de intubação, eu vou dar uma revisada na anatomia da via aérea do paciente, né? Todo mundo já está acostumado a lidar com isso, mas é bom sempre a gente estar revendo, né? Via aérea superior, o que seria? Nariz, externo, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe e laringe, né? Então, saber detectar todas essas partes na via aérea superior, e a parte inferior seria traqueia, árvore, traqueobronco e pulmões, que é onde a gente quer atingir a eficácia, né? Quando a gente vai fazer uma realização de intubação orotraqueal, a gente tem que lidar com a lâmina, pode ser a lâmina reta ou a lâmina curva. Vou falar um pouco depois de qual que é a necessidade de cada uma vai ter sua preferência, mas vai ter uma população específica, que é o recém-nascido e o lactente muito jovem, que a gente vai ter que ter preferência para a lâmina reta. Pediatra gosta mais de lâmina reta e anestesista gosta mais de lâmina curva. Aí vai de cada um com a sua experiência, mas assim, em bebezinhos menores, a gente vai ter que dar preferência para a lâmina reta. Eu vou explicar por quê. Então aqui só para a gente dar uma revisada, né, no procedimento, as duas lâminas, a lâmina de Miller e a lâmina de Mackintosh. Quando a gente fala em crianças, né, aí a gente tem que lembrar das variações anatômicas comparado ao adulto, né? O emergencista que lida muito com o adulto, até quando chegar no adolescente, na criança maior de 4 anos, talvez não vai ter tanta dificuldade na intubação desse paciente, porque não é muito diferente. Quando vem para baixo de 4 anos, aí a gente tem que lembrar das peculiaridades aí nessa área, né? Aqui eu coloquei um slide com uns tópicos que a gente tirando aí de um artigo, sim, que seriam as dificuldades que você encontra na hora que você vai abordar uma via aérea de criança menor de 4 anos. Seria a macroglossia, que é a língua maior, né, a língua maior comparada à cabeça da criança, né? A via aérea dele também tem um menor diâmetro comparado ao do adulto. A epiglote ela é mais longa, ela é mais flexível, com isso ela consegue se afastar mais na hora que você está manuseando. As cordas vocais têm uma fixação mais anterior. A laringe ela é muito centralizada, a nível de C3, C4, comparada ao do adulto. O adulto é um pouco mais baixo. Ela é mais fina e com isso ela colaba ou ela edemacia muito fácil. Só isso são algumas alterações. Além disso, o suporte da cartilagem também é mais fino e o pescocinho da criança ele é bem mais curto, junto com as narinas estreitas. Então, a intubação nasofaringe também é um pouco mais difícil.
Então, só aí algumas das alterações em crianças que tornam a intubação um pouco diferente do adulto. Só a título de ilustração aqui a diferença, comparando essa aqui seria uma cartilagem, né, uma traqueia de um paciente adulto ou adolescente jovem, e aqui de uma criança menor de 4 anos. Então você vê que ela é um diâmetro maior no início, depois ela vai dando uma afinilada. Então às vezes você olha o orifício lá, tá, o tubo tá grande, tá, vai passar fácil. Na hora que você vai ver, ele não consegue introduzir, porque depois ela vai se afinilando. Então uma coisa que eu vou ensinar aqui mais para frente também é a gente saber escolher o tamanho do tubo adequado, o diâmetro adequado. Se a gente não escolher, uma coisa que pode acontecer muito, você escolhe um tubo muito largo na hora da intubação, a gente pode causar edema dessa região subglótica, pode trazer trauma na laringe, né? Causa uma laringite pós-extubação e depois a gente tem uma falha, ou uma estenose subglótica, alguma complicação mais crônica, né? Então é bom ter bastante cuidado. Antes da gente pensar em intubação orotraqueal, tem que fazer as medidas iniciais, igual o suporte base de vida, que vai ter outros colegas que vão falar desses temas, né? Não vou entrar tanto em detalhe, mas eu vou falar algumas coisas da parte respiratória. Então, a primeira coisa é abordar o paciente de maneira como um todo, né? Já ver se tem indicação de fazer a ressuscitação cardiopulmonar. E quando a gente fala em criança, tem 3 fatores que vai mudar aí a conduta, né? A etiologia, se dessa parada, se você testemunhou ela ou não testemunhou. A idade do bebezinho, menor de 1 ano, a gente vai ter uma conduta mais específica, maior de 1 ano, a gente vai ter uma conduta mais parecida com a do adulto. E se a gente está sozinho, eu tenho 2 socorristas ou mais. Com isso, a gente vai ter um gráfico aqui, eu não vou ler esse gráfico todo não, mas depois quem quiser eu vou mandar os slides. Aqui, então, assim, esse gráfico eu tirei do artigo recente de 2016, ele compara, dá uma resumida no suporte base de vida diferente nas faixas etárias, né? Adulto, a criança até 1 ano e a criança acima de 1 ano até a adolescência. A segurança da cena para todo mundo a gente tem que fazer, né? O manual do socorrista não se tornar vítima, né? A primeira coisa que a gente tem que analisar. Reconhecer se o paciente está em parada respiratória ou parada cardíaca, né? Inspeção, chamar o paciente, mexer, ver se tem pulso, né? Isso aí todo mundo já está acostumado a lidar. Iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar na sequência CAB mesmo, igual é o protocolo do adulto. Começar as compressões em torno de 100 a 120 mesmo, igual manda. A diferença vai variar um pouquinho na profundidade de quando você vai comprimir, né? Na criança, no adulto, a gente faz em torno de 2 polegadas, que é 5 centímetros, não mais do que 5. No adolescente também, na criança mais velha, pode ser também em torno de, a gente fala 1/3 ou 5 centímetros também. Na criancinha menorzinha, bebezinha, aí é em torno de 4 centímetros, que seria mais ou menos também 1/3 do diâmetro do tórax anteposterior. Depois que a gente começa então a analisar as compressões, a gente vem a posição da mão, né? O adulto a gente faz massagem com as 2 mãos juntas, o adolescente, a criança maiorzinha, você pode às vezes fazer com o dedo, você pode fazer com uma mão só, ou às vezes 2 mãos ajudando ali, mas cuidado com a força. No bebezinho recém-nascido, aí é diferente, você vai fazer com 2 dedos comprimindo a região do externo, próximo, um pouco abaixo da linha mamilar, ou se tiver com 2 pessoas juntas, você abraça ele por trás e usa os polegares, tá? Isso aqui vai mudar então a compressão, né? Analisar a expansibilidade é igual ao do adulto. A via aérea, então, a posição é a mesma, você vai fazer a inclinação da cabeça, elevação do queixo se permitir, vou mostrar a foto mais para frente, e vai ser elevação do ângulo da mandíbula também, se o paciente tiver condições, né? As compressões vai variar um pouquinho, no adolescente e o adulto, vocês já estão acostumados, é 30/2, no bebê, na criança de 1 ano até mais, né? E naquela criança menor de 1 ano, se você tiver 2 socorristas juntos, você pode fazer as compressões 15/2 ventilações. Porque como a parte a asfixia é uma das causas principais, você garante um pouco mais de ventilação, ajuda esse paciente, né? As outras coisas é a mesma coisa, desfilação, usar o DEA, não vai mudar muito não. Então na abordagem inicial, você detectou que o paciente está lá precisando de um suporte respiratório. De modo geral, não tem estudos comprovando que se fazer uma intubação precoce ou começar uma VPP, uma ventilação pressão positiva, com bolsa, válvula, máscara, né, com AMBU, de maneira adequada, não vai mudar desfecho. Então você pode não precisa ter desespero para intubar esse paciente, desde que você consiga ventilar ele bem, através da VPP, né? As indicações, você vai intubar a criança na parada cardiorrespiratória de maneira mais precoce, quanto que vai ser? Quando você tem então uma incapacidade de ventilar com o dispositivo, né, ou o acoplamento da máscara, ou o tórax não está expandindo, né, o paciente não está ventilando bem com o AMBU, né,
Aí, ou se não, se aquele paciente que está com risco de broncoaspiração, um paciente neurológico grave, Glasgow menor que 8, menor ou igual a 8, aí você tem que pensar em isolar a via aérea dele, então você pode usar a intubação mais precoce. Ou se ele está pensando que o paciente vai evoluir com comprometimento muito real, grave das vias aéreas, uma anafilaxia grave, difícil de reverter, queimadura extensa próxima da região do pescoço, fazendo uma circunferência, né? Ou se então aquele paciente que já está grave, você vai transportar ele, você quer garantir uma via aérea definitiva. Então, seria aí as indicações de tubação em relação à bolsa válvula máscara, né? Nos pacientes inconscientes, só que tem pulso, então você tem que pensar que ele não tem drive respiratório, ele está em parada respiratória, não está em parada cardiorrespiratória. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar permeabilizar essa via aérea. Como é que a gente vai fazer? Se não for um trauma raquimedular, você vai fazer a elevação do mento, né? A chin lift, que seria essa imagem aqui, né? Igual no adulto mesmo, e uma tração da mandíbula. Com isso você melhora a permeabilização aqui da via aérea, o ar entrar. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Se não resolveu, aí você começa a inspecionar a cavidade oral, isso de maneira muito rápida, tá, gente? Em busca de corpo estranho, secreções. Viu que ainda está em apneia e não começou a respirar, você vai começar a ventilação por pressão positiva, uma bolsa válvula máscara, né? Usando a técnica do C e do E, igual no adulto mesmo, não tem muita diferença. A ventilação pressão positiva, ela é salvadora nas emergências pediátricas, pode ser até superior à intubação se fizer de maneira eficaz, mas tem que saber ventilar, né? Então, assim, um manual é essencial para o emergencista, para o socorrista. Então, por isso que eu vou focar um pouco nela antes da gente falar da sequência rápida de intubação. Então, o que é a ventilação pressão positiva, né? A primeira coisa você vai garantir uma ventilação sem ser uma via aérea definitiva. Primeira coisa, tem que selecionar a máscara adequada para esse paciente. O que seria uma máscara adequada? Tem que ser grande o suficiente para cobrir a região da ponte do nariz. A borda superior, se ela não for redondinha, né, for aquelas que tem a borda superior diferente da borda inferior, tem que estar próximo da região alinhada com as pupilas. E aqui embaixo no lábio, tem que ser entre o lábio inferior e a região do queixo. Você vai ter que fazer preencher todas as superfícies para não ter escape de ar. Sempre usar máscara transparente, porque a gente consegue visualizar a cor do lábio, se está cianótico ou não, consegue ver se está tendo condensação de ar, e além disso a gente consegue ver se está voltando secreção gástrica na hora de fazer um VPPP, né? A ventilação no paciente pediátrico que está em parada respiratória é um pouco mais rápido, você vai fazer uma a cada 3 a 5 segundos, né? Você tem que esperar o tórax elevar visivelmente, esse é um sinal de eficácia, e deixar depois ele voltar ao seu natural, né? Isso junto com monitorização da contínua frequência cardíaca e saturação para ver se está conseguindo manter. Então, isso é um VPP de maneira eficaz, né? Quando a gente não está conseguindo fazer uma VPP de maneira eficaz desse jeito, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma revisão rápida da técnica, chamar ajuda, tentar associar com mais um socorrista de preferência, usar às vezes algum dispositivo junto. Se tiver 2 socorristas, tenta fazer às vezes ventilação com 2 mãos, fazer 2 Cs, né, para ajudar. E se por acaso mesmo assim não melhorar, tentar usar uma cânula orofaringe ou uma cânula nasofaringe. Qual que é a diferença? A cânula orofaringe, que seria essa que estão mostrando aqui, ó, tem de vários tamanhos, né? Ela serve para prevenir a queda de língua nos indivíduos que estão inconscientes. Se você usar no indivíduo acordado, ele vai fazer reflexo de vômito e pode broncoaspirar. O tamanho adequado, a gente vai usar a rima labial até o ângulo da mandíbula aqui, próximo aqui da orelha inferior, né? Isso aqui seria o tamanho adequado para a gente inserir. Em criança, a gente não faz igual adulto que faz 180 graus não, lesa palato. Você vai usar na posição anatômica mesmo. Às vezes, com 90 graus, você pode também ajudar. É interessante você ter um abaixador de língua em mãos, porque senão é difícil de lateralizar a língua do paciente, tá? Quando o paciente está acordado ou está semiconsciente, você pode lançar a mão em vez da cof, você pode usar a cânula nasofaringe. Ele é um pouco mais raro da gente ter. Nas ambulâncias SAMU, a gente vai ter essa cânula nasofaringe. Ela ajuda a fazer o quê? Livra o fluxo aéreo das fossas nasais até a hipofaringe. Você pode usar em pacientes conscientes, que é essa vantagem, não desencadeia tanto vômito, só não pode usar ele em fratura de base de crânio. É como se fosse um tubo traqueal, você consegue fixar aqui. Essa medida aqui ela é muito importante naquele criancinha. Às vezes você vai ter que fazer uma ocorrência de um bebezinho que acabou de nascer, suspeita de Pierre-Robin, e às vezes não conseguiram a via aérea dele. Esse paciente, quando ele dorme, a língua abaixa. Vou até mostrar uma imagem depois de um Pierre-Robin, que é uma criancinha com queixo muito curto, uma micrognatia. A língua dele, na hora que ele dorme, na hora que ele deita, ela abaixa. Às vezes, só com essa cânula nasofaringe você consegue fazer a língua dele ficar pérvia e ele conseguir respirar até você conseguir
uma via aérea definitiva. Então, se a gente tiver esse recurso, é uma coisa boa para a gente usar. Beleza. Então, assim, aprendendo a fazer a ventilação de maneira eficaz, né, que é o que eu falei no slide anterior, o paciente não recuperou a consciência, não está com um bom drive respiratório, sempre começar a identificar os sinais de desconforto, né, e ver se ele não está em insuficiência respiratória. Chegou na ocorrência, a gente tem que analisar bem isso. O que é sinal de desconforto? Seria o paciente com agitação psicomotora, o paciente com taquipneia, fala entrecortada, sibilando muito, usando musculatura acessória para respirar, né, tiragem intercostal, batimento de aleta. Isso aí seria sinal de desconforto. Mas é aquele paciente que está acordado, que está conversando, mas está com dificuldade, né? Aí você pode classificar esse esforço dele usando aquele boletim de Silver Anderson, né? Eu até não coloquei a imagem dele não, mas se precisar depois eu mando no e-mail, eu mostro para vocês. Se o paciente está com desconforto respiratório, você já tem que começar a fazer as medidas para tratar. Se por acaso vai piorando, a gente deve ver se ele não está começando a ter insuficiência respiratória. Que seria quais sinais? O paciente torporoso, começou a ficar bradipneico, antes estava taquipneico, agora começa a ficar bradipneico, o tórax não está entrando ar nenhum mais, está cianótico, ou às vezes o movimento da respiração virou abdominal, predominação abdominal, né, que a gente chama de movimento paradoxal, ou às vezes está saturando baixo mesmo numa máscara com reservatório de alto fluxo e tudo, né? Aí a gente tem que pensar que ele está em insuficiência respiratória. Então, quando a gente aborda o paciente com desconforto respiratório, a gente tem que usar dois pontos principais. Primeiro, já iniciar a suplementação de oxigênio o mais rápido possível, né? Aí tem duas formas, baixo fluxo e alto fluxo, que eu vou falar agora. E segundo, a gente começar já a ver essa causa básica. Às vezes o paciente está com um quadro de broncoespasmo, está na crise asmática, você já começa também a fazer o tratamento, às vezes até antes de transportar esse paciente, que pode melhorar o prognóstico e às vezes até o manejo dele, né? Vai fazer um salbutamol, às vezes avaliar corticoide, às vezes avaliar até um sulfato de magnésio, né? Se for uma crise de asma grave, às vezes é uma obstrução de corpo estranho. Então tudo isso aí a gente já tem que começar identificando para tentar aliviar a gente aí na abordagem desse paciente, tentar fazer o transporte com mais qualidade. Então os dois pontos cruciais são oxigênio e investigação da causa. O oxigênio a gente vai começar com aqueles de baixo fluxo, que você consegue ofertar até 10 litros por minuto, seria o catéter nasal, que a gente pode ir até a 4, e aquela máscara comum simples de Venturi, né? Aí ela tem vários tipos, né? Cada um aqui você consegue dar uma fração maior de oxigênio. Mas aí chegou até a 10 litros por minuto, o paciente não respondeu muito bem, você tem que pensar no suporte de alto fluxo dele, né? Aí a gente vai ter a máscara com reservatório não inalante e o catéter nasal de alto fluxo. A máscara de reservatório a gente está mais familiarizado, né? Com certeza deve ter na ambulância de SAMU, na UTI móvel, né? E o catéter de alto fluxo é uma ajuda muito boa que a gente tem, já tem estudos dele desde 2005, só que ainda por ser caro é pouco disponível no nosso meio, né? Somente quando a gente está falando a nível de SUS. Mas é uma coisa, se a gente puder lançar a mão, seria ótimo também. Ele consegue dar um fluxo laminar, aquecido, umidificado. Você consegue dar até 40 litros por minuto de oxigênio para esse paciente. Se for uma criança e tiver condições de fazer, você pode, a fixação dele não é tão difícil. Se for uma criancinha que você vai começar um recém-nascido, você pode começar aí com 8 litros e vai tateando até chegar a 40 se precisar, né? Na criança maior a gente faz em torno de 1,5 a 2 litros por quilo por minuto, né? Então a criança de 10 quilos em torno de 15 litros por minuto você começa. É uma ótima ajuda se a gente tiver esse recurso para fazer. Então a gente fez todos aqueles procedimentos, não deu certo, o VPP não resolveu, o catéter não está resolvendo, já tratou a causa base, ou começou a tratar, e o paciente teve uma insuficiência respiratória. Então a gente vai ter que fazer o nosso passo, que é o objetivo da aula, que é a intubação orotraqueal em sequência rápida, né? Todo mundo já está familiarizado com esse assunto, porque no adulto a gente já faz também esse mesmo procedimento. O que é a intubação em sequência rápida, né? É o jeito que você faz a intubação o mais rápido possível, usando sedanalgesia e bloqueador muscular com pré-oxigenação antes, né? Isso qual que é o objetivo? Evitar ficar tentando muitas vezes, sem sucesso. Além disso, evitar também distensão gástrica, broncoaspiração, refluxo de conteúdo alimentar e tudo, né? Aí a gente melhora um pouco o desfecho desse paciente. Só que tem que ter todo um cuidado, porque a gente vai fazer ele, vai crurulizar esse paciente e tudo, ele vai estar nas nossas mãos, né? Existe um estudo que já foi publicado em TAD de 2014 que a gente pede para a gente seguir um roteiro, né? Para a gente não esquecer nenhum passo a passo para aumentar a nossa taxa de sucesso. Eu gosto muito de fazer esse roteiro quando eu vou fazer uma intubação, eu acho que todo mundo deve fazer. É os 7 P's da intubação orotraqueal em sequência rápida. O que seria 7 P's? Preparação, pré-oxigênio,
pré-tratamento, paralisia e indução, que seria o tempo zero, posicionamento, placement, e que seria a colocação do tubo, né? E uma pós-intubação, que é os cuidados, fixação e tudo. Vou falar passo a passo agora deles e tudo que a gente tem que fazer em cada desses itens, tá? Na preparação, primeira coisa é já bater o olho nessa criança e ver se ela tem uma via aérea boa, se ela não tem preditores de uma via aérea difícil e tentar já planejar um plano B em caso de insucesso. É bom a gente ter um checklist, esse aqui eu tirei da American Heart Association, foi a fonte que a gente utilizou, que tem o que? Aquelas coisas que todo mundo já está acostumado, preparação universal, luva, monitor cardíaco, detector de óxido de carbono se possível, garantir um acesso venoso, fonte de oxigênio funcionando, equipamento de aspiração. Criança é muito secretiva, bem mais que adulto, então não deixa para procurar só na hora, já deixa preparado. Cânulas orofaringe, nasofaringe, tamanho adequado, laringoscópio com funcionamento adequado, que senão às vezes chega lá na luz não está funcionando. Monitor de pressão de cuff, seringa de 10 ml, de 3, de 5, né, para insuflar o cuff quando a gente for usar com cuff. Fita adesiva fixação do tubo, que é o tensoplast ou o próprio esparadrapo mesmo, né. Toalhas, travesseiros, coxins para a gente ajudar no posicionamento. E às vezes material para fazer uma via aérea alternativa se a gente não conseguir entubar esse paciente. Então a gente preparou a sala, já tem todos esses materiais, está verificado. A gente vai olhar para a criança, porque existem algumas malformações congênitas, algumas malformações, algumas condições adquiridas que vai falar para a gente que essa criança já tem risco de ter uma via aérea difícil. Quais que seriam? Seria, por exemplo, aquela criancinha que você vai fazer uma ocorrência, um recém-nascido com suspeita de Pierre-Robin. Essa criança, por exemplo, é uma via aérea muito difícil. Esse ano eu já tive 3 casos de Pierre-Robin trabalhando nas UTIs na nossa região. E geralmente é uma via aérea difícil mesmo. Ele tem uma micrognatia importante, geralmente ele vai ter uma fissura no palato e às vezes a gente vai ter uma dificuldade em entubar esse paciente, somente nas primeiras horas de vida, primeiros dias de vida. Às vezes uma criancinha com 2, 3 meses evoluiu com a bronquiolite e tudo, né? Seria mais ou menos esse cenário aqui, tá vendo? Queixinho, esse aqui seria um Pierre-Robin. É uma criancinha com queixinho bem curtinho, uma micrognatia bem importante, lá no fundo provavelmente deve ter uma fenda palatina. Você pode ver que muitos evoluem para trás, já novinho assim. Outra síndrome de triticurlis, que é um pouco mais rara, mas é parecida também com micrognatia. Tem uma ausência do osso zigomático, o narizinho dela tem atresia de coanas, então fissura palatina também é um difícil de abordar essa via aérea. E a medida essa é o contrário, à medida que vai ficando mais velha, a via aérea vai ficando cada vez mais difícil. Mucopolisacaridose, a nossa região até que não tem muito, mas próximo ali de região de Contagem já vai aparecer mais casos. É uma criança que tem espessamento dos tecidos devido à deposição de mucopolissacarídeos, então ela vai ficando com uma língua muito grande, ela vai ficando toda grande, o rosto grande, só que o pescoço fica curto. Então se imagina que essa via aérea aqui, ó, se a gente olhar já vê que é uma via aérea difícil, né? Às vezes malformações congênitas na região cervical, um higroma cístico, né? Então assim, esse paciente aqui tem grande chance de ter uma via aérea difícil também. E o paciente Downzinho, que é um paciente com o pescoço mais curto, mais alado, tem risco de luxação de C1 na hora que você vai fazer hiperextensão, então também é um paciente potencialmente de via aérea difícil. Então é um dos cuidados que a gente já tem que ter. Além disso, as condições que é adquirida, às vezes uma criancinha que está com a laringomalácia, às vezes a criancinha está com uma laringite grave, uma epiglotite, às vezes a criancinha fez uma cirurgia cirúrgica, fez uma cirurgia na face, alguma coisa assim, teve uma insuficiência respiratória, um trauma, às vezes uma artrite reumatoide evoluindo com uma obstrução alta, às vezes o paciente que está com edema, tumor, neoplasia, né? Então as coisas adquiridas também é importante, uma obesidade importante, diabetes, aquele paciente que tem acromegalias, queimaduras importantes, criança que faz radioterapia, criança que tem deslocamento da língua, tudo isso aí a gente tem que já ficar atento, porque vai ser difícil a via aérea, né? Para se preparar. Ainda na preparação, scores, igual tem o Malampati lá no adulto, não adianta muito em criança, porque tem grande chance de falso positivo, então a gente não usa muito score, tá? A gente tem que ver mais o exame clínico mesmo. Escolher uma lâmina adequada, isso é essencial, senão você não vai conseguir chegar até a região ou vai machucar a boca da criança toda. O laringoscopia, então, você vai variar para a idade. Geralmente, bebezinho recém-nascido, você vai usar a lâmina 0. Em alguns casos, igualzinho ontem eu fiz uma sala de parto, eu fico ajudando uma sala de parto de uma criancinha de 23 semanas, 600 gramas. Você vai ter que usar a 0,0, porque a 0 fica grande. Então, vai variar aí dependendo do paciente, né? Lâmina 1 para lactantes até uns 2 anos de idade, você vai usar a lâmina 1. Lâmina 2 para 2 a 5, lâmina 3 que já é de adulto para 5 a 10 anos, tá? A preferência de lâmina reta ou curva vai vir da experiência, igual eu tinha falado.
Só que na intubação neonatal, aí é a indicação absoluta de lâmina reta. A lâmina curva, como a lâmina curva tem que entrar lá na valécula, o risco de lesar é muito grande. Então, no neonatal, você tem que usar a lâmina reta, tá? Checar o dispositivo é essencial, né? Senão a gente não vai conseguir fazer o procedimento. Além disso, escolher o tubo. O tubo vai variar geralmente por peso da criança, ou às vezes pela idade da criança. A gente pode usar algumas regras, né? No neonatal, a gente pode até decorar, se quiserem anotar, né? Até 1 kg de idade, tubo 2,5, evitar ao máximo o tubo 2, igualzinho ontem mesmo as criancinhas de 600 gramas coube um tubo 2,5, então evitar ao máximo usar o 2, que ele obstrui muito fácil e não ventila bem. Então até 1 kg, 2,5, 1 kg a 2 em torno de 3 vai ser o tubo, acima de 2 kg você já pode pensar em colocar um tubo 3,5, tá? Passou da idade ali neonatal, aí a gente pode fazer esse cálculo aqui que ajuda. Se não tiver COF, que seria a idade, por exemplo, criança de 4 anos, divide por 4, então dá 1 mais 4, daria 5. Se você for usar com COF, diminui meio centímetro, tá? Isso também, ou por quilo, se você quiser usar essa tabelinha aqui, que vai variar também dependendo do quilo, tamanho do tubo, tá? Para a gente escolher de maneira adequada. É muito comum a gente pegar transporte, a gente chega a criancinha lá, de quase 10 kg com um tubo muito pequeno, ou às vezes com um tubo muito grande, na hora que a gente vai estubar, a criança vai ter uma falha por obstrução alta, então tem que escolher de maneira adequada para não prejudicar depois a evolução dessa criança. Às vezes você consegue fazer intubação que é tão difícil, mas aí o tubo é muito pequeno, o escape é importante e não ventila, então tem que escolher bem a maneira adequada. Então tudo isso aqui foi preparação. Fizemos a preparação, a gente agora chega na parte da pré-oxigenação, que é o segundo passo daqueles 7 P's. Na criança, a gente vai ter que oferecer oxigênio a 100%, tá? Deixa ali nessa fase de preparação para a gente tentar fazer o máximo a desnitrogenação, onde tem nitrogênio, a gente quer preencher com oxigênio. Aí mantendo assim a tolerância da apneia por alguns minutos. Um adulto saudável, pra você ter ideia, tolera até 7, 8 minutos. Esse aqui é um gráfico mostrando a frase queda de saturação com o tempo em determinados cenários. Um adulto obeso tem pouca reserva. Na criança, no adulto saudável, por exemplo, ele tolera até uns 9, 10 minutos para cair a saturação abaixo de 700. Então a criança tem que ser um pouco mais ágil, porque ela tolera menos a apneia. Normalmente a gente faz com dispositivo bolsa, válvula, máscara, equipado com um reservatório em torno de 10 a 15 litros. Eu, por regra base, vou usar 13 litros. Tá? É bom enfatizar que uma vez a criança tem drive respiratório, não deve ventilar ela ativamente, deixa que a troca de oxigênio vai de maneira espontânea. Perdeu o drive, a gente começa a ventilar, para a gente evitar que ela aspire, que ela vomite e tudo. Beleza, pré-oxigenação então é mais simples, mais rápido, mas é importante também. Depois a gente vai fazer o pré-tratamento. O que seria isso? Quando a gente vai fazer uma analgesia, antes da gente induzir a paralisação daquele paciente. Geralmente a gente vai usar aí algum opioide, ou fentanil, ou lidocaína, para diminuir os efeitos, a dor que a laringoscopia causa na hora que você vai fazer a laringoscopia, para diminuir também, às vezes, o reflexo de vômito, né, as respostas adrenérgicas e colinérgicas. Geralmente a gente faz 1 minuto antes da indução. O fentanil a gente faz em torno de 1 a 4 microgramas por quilo, e a lidocaína você pode usar de 1 a 1,5 miligrama por quilo. Né? Eu tenho mais experiência com o fentanil, mas hoje com essa falta de medicamento a gente está usando o que tem, né? A vantagem do fentanil, ele é um opioide potente, 100 vezes mais forte que a morfina. Ele não piora tanto o hemodinâmico daquela paciente na hora da administração desse medicamento, né? Tem antídoto, que seria o naloxone, né? Caso a gente não consiga entubar. Só que o que deixa a gente mais com medo é quando você faz ele rápido, ele faz rigidez torácica mesmo. Em criança, não aconselho fazer antes de 3 a 5 minutos não, tá? Vai travar o tórax que a gente vai ter dificuldade de ventilar. A lidocaína, de vantagem, ela funciona também como anestésico local e ela ajuda também na parte de analgesia, né? Só que se o paciente já tem alguma cardiopatia, algum bloqueio ventricular, ela pode evoluir com taquiarritmias e parada cardiorrespiratória. Então, eu tenho mais experiência com o fentanil. Alguns pediatras, alguns intensivistas, às vezes associam, até coloquei essa lenda aqui, que é associar a atropina. A atropina, às vezes você pode usar nessa fase também aí, nessas crianças, no intuito de prevenir bradicardia e tudo. Só que ainda é controverso e como o suporte avançado de pediatria, que é o PAUS, não recomendo, eu nem vou falar dela aqui não, tá? Algumas pessoas vão usar. Eu uso em algumas causas específicas. Porque, por exemplo, eu atendendo na bradicardia já e tudo, aí às vezes eu uso, mas não é de rotina também não.
Beleza, fez a pré-tratamento, né, 1 minuto mais ou menos antes da indução. Agora a gente vai para o cenário que a gente chama de cenário tempo zero, né, que é a hora mais crítica ali da hora da intubação, que você vai fazer a indução de anestésica e vai fazer a paralisia desse paciente, né, a paralisia dos músculos dele, né. Geralmente vai durar em torno de 30 a 60 segundos. Esse paciente vai evoluir com hipnose e apneia. O que a gente vai usar aqui, né? Vai usar então a indução anestésica, você pode usar propofol, etomidato, ketamina, midazolam, qualquer um desses você pode ter usado em pediatria, vai variar a dose, né? Os que eu mais uso na prática, né, é ketamina e midazolam, mas hoje a gente está vivendo um cenário de falta de medicamento, em alguns momentos a gente vai ter que usar propofol, o anestesista gosta muito de propofol e tudo, né? A ketamina, ela tem sua vantagem, que ela é sedativa, ela também é analgésica e ela dissocia, né? Ele é um cardio estável, não piora tanto a hemodinâmica, embora pode fazer hipotensão e bradicardia também, e ela é broncodilatadora, então aquele paciente asmático grave, às vezes você já está até ajudando um pouco aí na região da parte da causa básica, né? Ela pode causar alucinações, então é bom associar com algum outro medicamento, eu associo com o midazolam. O midazolam você usa na dose de 0,1 a 0,3 mg por quilo, a ketamina em torno de 1 a 2. Ele causa amnésia, ele tem antídoto também, que é o fumazemil, só que ele dura um tempo um pouco maior, né? Mas é uma opção boa para a gente usar aí também, no paciente que permitir. Beleza, depois que a gente fez a indução, a gente vai usar um bloqueador neuromuscular, né? Aí a gente pode trabalhar com os desfluoresantes e os adesfluoresantes, que seria succinilcolina, você 2 e rocurônio, seriam os ideais aí para a gente. Tem pancurônio também, tem alguns outros, né? A succinilcolina geralmente é a que a gente mais tem disponível assim nessas UTIs móveis, né? Ela é de 1 a 1,5 mg por quilo em pediatria, a indução em torno de 30 a 45 segundos, dura de 6 a 10 minutos. Ela é cardioestável, a diferença dela às vezes é que ela pode trazer aquelas desvantagens da hipertermia maligna, apesar de rara, alguns momentos pode aumentar a pressão intragástrica, né? Mas é uma droga segura assim, para a gente ser usada. Na UTI acaba que a gente usa mais o rocurônio. O rocurônio, ele, às vezes precisa ficar na geladeira, então não sei como é que é a disponibilidade aí nas UTIs móveis do SAMU. Mas é uma boa opção também. Ele com dose baixinha geralmente já dá uma clorizada boa no paciente, em torno de 0,6 a 1,2 mg por quilo. Geralmente eu uso 0,6 já é o suficiente. Ele demora um pouquinho mais para agir, 45 a 60 segundos, só que ele dura mais tempo, pode durar até 40 a 60 minutos. Tem um antagonista, mas assim, é raro a gente ter disponível assim de fácil acesso. Então ele tem um tempo de iniciação de duração prolongada, então seria uma desvantagem caso a gente não consiga garantir a via aérea desse paciente. Então, as duas formas de indução, né? De colorizar o paciente. Depois disso, a gente vai para o posicionamento. Na verdade, o posicionamento já vai fazendo tudo junto, né? Ele é tão importante quanto todos os outros. Às vezes a gente consegue ver se o médico vai conseguir entubar um paciente, não só do jeito que está indo, só pela posição. E porque você fazer um posicionamento adequado, você garante que na primeira tentativa você já tem uma laringoscopia já em condições ideais. A posição ótima chama posição olfativa. Vou mostrar uma foto daqui a pouquinho. Como é que a gente chega nessa posição? Você coloca um coxim na região suboccipital de 5 a 10 centímetros, isso aqui para o paciente maior, não o bebezinho, aquele maior de 1 ano de idade. Coloca para interiorizar o pescoço sobre o tórax. E além disso a gente faz uma leve extensão da cabeça desse paciente, se ele permitir, se não for um suspeito de trauma raquimedular, né? Essa posição você consegue alinhar a faringe, laringe e o eixo oral. Com isso eu consigo visualizar melhor a hipofaringe e consigo melhor fazer a intubação em sequência rápida. Nos bebezinhos, principalmente o recém-nascido, a cabecinha deles é relativamente maior do que no adulto, e o occipital também. Então a posição mais adequada, geralmente, às vezes o coxinho vai ter que ser no ombro e não na região do pescoço ou da cabeça. Aí eu vou mostrar a foto ali a diferença. Aqui então um paciente maior, né, o pediátrico mesmo, né, 2, 3, 4 anos até na fase adulta, né, para se alinhar bem os eixos, uma hiperextensão. E aqui é mostrando o coxim da criancinha menor de 1 ano, do bebezinho do lactente jovem e do recém-nascido. Aí desse jeito, com uma leve hiperextensão, você consegue ter uma visualização melhor da via aérea desse paciente. Então lembrar dessa diferença de posicionamento. E é importante demais, senão não consegue. Depois que você fez o posicionamento, você vai para a fase quase final aí da intubação, que seria a colocação do tubo dentro da traqueia mesmo, né? Sempre tentar ir sob visualização direta, não adianta a cegas, se for a cegas vai para o estômago, né? Vocês já estão acostumados a fazer isso com adulto também. E depois que intubou esse paciente, às vezes é melhor esperar um pouquinho, pedir a ajuda de alguém para pressionar a traqueia, para ficar uma posição adequada, para a gente conseguir garantir uma visualização direta mesmo e ter seguro que estava lá.
Assim que você conseguiu fazer a intubação, você já vai checar. Se for usar fio guia, tira o fio guia. Geralmente eu uso fio guia quando eu uso tubo 3, 4, que são muito maleáveis. Tubo maior ou tubo muito pequeno em 2,5 é difícil da gente usar fio guia. O 2,5, porque às vezes na hora que você vai tirar o fio guia, o tubo sai, mas é uma opção também se quiser, né? A primeira coisa então tem que tirar o fio guia. Se usar balonete, se for usar o COF, aí a gente tem que insuflar ele. Eu não falei do COF porque na neonatologia, até o tubo 4, geralmente a gente não usa COF. Acima de 8 anos é ideal que todas as crianças tenham usado o tubo com COF. Acima do tubo 4, 4,5, 5, 5,5, você pode usar com COF sem trazer nenhum prejuízo para a criança. Hoje os COFs são mais seguros, então na hora que você vai insuflar não lesa tanto a traqueia dos pacientes. Então tem alguns estudos que até falam, até em bebezinho menor de 3, tubo 3, tubo 3,5 também usar, mas na prática acima de 4 você já pode pensar em usar. Beleza, que conseguimos entubar o paciente, avalia clinicamente, começa auscultando a epigastro para ver se não está no estômago, base e hábitos pulmonares, sempre começando pelo pulmão esquerdo, que a chance de estar seletivo, ele vai estar seletivo para a direita, geralmente, né? Se tiver capnófilo é ideal, que aí você vai ver a exalação do CO2, né, e consegue ter uma curva adequada. A American Heart Society recomenda. Depois que você vai fazer a intubação, você vai ter os cuidados pós-intubação, que é a fixação do tubo, acoplamento desse paciente à ventilação mecânica, né, e começar uma sedação contínua, uma analgesia contínua para não ter uma falha de extubação. A fixação, acho que ela é tão importante quanto os outros passos todos, porque aí você faz tudo certinho, na hora de fixar, você fixa mal, vai mudar ele de marca lá, vai transportar, vai passar no caminhão, ele vai estubar e vai ficar cada vez pior, né. Então é importante a gente usar uma fixação adequada. A que a gente usa muito na pediatria, principalmente na neonatologia, né, que é um foco maior aí, é o tensoplast, que é uma fixação adesiva que não machuca tanto a pele do bebê, né, ela é mais fácil de fixar. Aqui está até muito grande, a gente não usa desse tamanho tudo não, mas assim, aí isso fica a critério da pessoa. Você faz em forma de H, né, essa parte aqui abraça o tubo e a outra vem contornando, né? Essa aqui vai ficar no bigode, no lábio superior do paciente, essa aqui vai abraçar o tubo e a outra vem contornando, né? Se não tiver tensoplast, se não tiver, vai com esparadrapo mesmo. Às vezes, um paciente com VA é muito difícil, você pode às vezes fazer aquela fixação completa em boca, né? E tudo. Se for um paciente mais adulto, mais adolescente, uma criança acima de 20 kg, 30 kg, às vezes pode fazer aqui a fixação igual de adulto mesmo, com cardápio, tudo. Então é importante demais a fixação correta. Depois de começar a fazer os exames complementares, se tiver condições já, se puder fazer um raio-x antes de transportar é bom, né? Porque às vezes a gente vê um pneumotóxico, alguma coisa que você já vai fazendo intervenção, posicionamento de tubo e tudo. Beleza, então a gente fez intubação, tudo ok. Agora a gente vai pensar quando a gente não consegue fazer isso. Aí quando a gente não conseguir intubar o paciente, quando a via aérea é mais difícil, ou às vezes não teve falha aí, né, nos passo a passos, né? Aí a gente vai usar os dispositivos supraglóticos que pode estar usando. Esses, qual que é a diferença? Eles também são usados na emergência, não é uma via aérea totalmente definitiva, só que ele é introduzido às cegas, né? O principal objetivo aqui é quando você tem sucesso da ventilação da sequência rápida, né? Ou também quando não está conseguindo abusar na bolsa válvula máscara. Por serem consideradas via aéreas, mas não definitivas, né? Elas podem ser feitas por outros profissionais, tem essa vantagem, então às vezes foi fazer um resgate lá, chegou o primeiro, foi enfermeiro. O enfermeiro está autorizado, às vezes, a fazer está respaldado do ponto de vista legal, né, a já abordar na ausência de outra forma de garantir uma via aérea. É uma ponte até uma conduta definitiva, né. A principal é a máscara laríngea ou o tubo laríngeo. A máscara laríngea, que eu vou falar mais dela aqui, que é o que a gente tem no nosso cenário, eu sei que deve ter também no SAMU, ela é por peso, então é importante escolher ela bem antes, né? O paciente que menor de 5 kg a 1, a 10 a 22, até chegar na parte final. Ela tem essa vantagem aqui, que ela vai ser colocada igual se fosse como se fosse entubar, só que as cegas em posição olfativa, é bom colocar um coxinho no paciente, fazer um pouco a elevação da mandíbula, do queixo desse paciente, né? E hiperestender um pouquinho a cabeça. Ela é colocada às cegas. Ela é bom usar o dedo indicador da mão dominante, que é mais fácil você conseguir o sucesso. É interessante fazer um lubrificador para ela introduzir com maneira mais fácil, o paciente tem que estar inconsciente, né? E depois que você fez tudo isso, você vai insuflar o COF. Insuflou, fixação rápida, ausculta, vê se está expandindo o tórax, vê se esse paciente está saturando e garante o transporte dele até conseguir uma via aérea definitiva melhor. Se falhou tudo isso, espero que a gente não aconteça isso, né?
a gente pode lançar a mão da cricotireoidostomia, né, na urgência. Aí você vai ter duas opções, ou você vai fazer ela cirúrgica ou vai fazer ela por punção. É medida salvadora extrema, né, a gente vai usar isso quando for em emergência máxima mesmo, né. O que você tem que fazer? Localizar a região da cartilagem cricotireoide, né. Como é que a gente faz isso? Tem duas formas. A primeira, você pode primeiro localizar a cartilagem tireoide através da palpação, vem deslizando o dedo em direção caudal e ver ali a cartilagem cricoide e ver o espaçozinho ali onde você vai entrar, né? Essa é uma forma. A outra, você começa de baixo através da fúcula external, né? Começa daqui de baixo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Na hora que você chegar na cartilagem mais ampla ali e alta do que as demais que você estava palpando, você vai ver que ali já é a cartilagem cricoide. É nesse lugar aí que vai estar a membrana, é o lugar onde a gente vai fazer a incisão. Então agora, a incisão, como é que a gente vai fazer a incisão na cricotireoidostomia de urgência, né, cirúrgica? A gente vai fazer a primeira incisão da pele no sentido crânio-caudal, a gente vai passar ali próximo da região da membrana, é superior um pouco à membrana cricotireoide. Aí depois vai divulsionando o tecido subcutâneo através de uma pinça de Kerr. Na hora que você chegou na membrana, aí a incisão ela é transversal. Fez a incisão transversal, a gente vai inserir um tubo ali, ou uma cânula traqueal menor do que a do tubo que você pensou em entubar esse paciente, ou um tubo menor do que o tubo que você pensou em entubar, né, esse paciente. As principais complicações que você vai fazer disso, o risco é muito grande, então tentar chegar nesse momento, né, sangramento, lesão de parede posterior de traqueia, perfuração do esôfago, falso pertúrdio, pneumotórax, pneumodiastino. Em criança menor que 12 anos, essa via aqui ela é proscrita, tá? Não pode usar. O risco de lesões iatrogênicas é muito maior, então nesses casos a gente vai fazer uma cricotireoidostomia por punção. Como é que funciona a cricotireoidostomia por punção? Você vai usar uma agulha calibrosa, né? Um gel 14, um gel 16, dependendo do tamanho do paciente. Aí você vai fazer a punção da membrana cricotireoide. Identificou do mesmo jeito que a gente identifica para fazer a parte cirúrgica, você vai fazer a punção ali, conecta aqui a dispositivo ali a alguma coisa de alto fluxo, em torno de 15 litros por minuto, vai fazendo uma ventilação respeitando aí 1 a cada 4 segundos para uma inspiração e expiração, dura em torno de 30 a 45 minutos, porque esse paciente vai reter muito dióxido de carbono e você não vai conseguir ventilar ele mais. Então, assim, essa aqui é uma medida salvadora até você conseguir garantir uma via aérea definitiva para esse paciente. Então, só resumindo então tudo que a gente falou a respeito da intubação, né? Identificar o paciente com insuficiência respiratória, proceder à intubação em sequência rápida, respeitando os 7 P's que eu falei um por um. Se teve falha de intubação, chame imediatamente a ajuda, começar a VMPP novamente com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Se necessário, usar alguma coisa ali para ajudar, né? Uma cânula, nasofaringe, orofaringe. Se não ventilou assim, vai usar então a máscara laringe ou o tubo laringe. Eu falei mais só da máscara laringe, que é o que a gente tem mais de fácil acesso. Mesmo assim, a gente não está conseguindo ventilar esse paciente, você vai então fazer um acesso invasivo emergencial via aérea, ou punção, se for menor de 12 anos, ou cricotireoidostomia cirúrgica, se for maior de 12 anos. Aí beleza, só revendo aqui uma coisa, tubamos o paciente está ótimo, a gente vai transportar, de repente ele tem uma queda súbita de saturação, né? Ou começa a não expandir o tórax mais. A gente vai usar igual no adulto mesmo, mnemônico duplo, ver deslocamento, obstrução, pneumotórax e equipamento. Como é que a gente faz? A gente pode fazer um passo a passo também, para não esquecer. Primeira coisa, desconecta da VM e tenta realizar a VPP pelo AMBU, né? Pela bolsa, válvula, máscara. Fez isso, está expandindo o tórax bem? Então começa a pensar que é o ventilador que você está usando. Não melhorou? Introduz uma sonda, aspira para ver se não obstruiu. Criança é muito comum obstruir, principalmente atividade muito secretiva. Então a gente o tubo for menorzinho também. Faz um exame rápido da parede, está expandindo, o som está simétrico, tem sons respiratórios, checa o posicionamento do tubo, vê se ele não andou muito, se não está muito introduzido da posição que você colocou. A posição adequada de um tubo geralmente é 3 vezes o seu diâmetro, você pode usar isso como regra geral. Então a criancinha usou um tubo 5, a posição adequada seria em torno de 15. Abaixo de 17 está muito reduzido, em torno de 13 pode estar muito alto. Então você tenta ficar mais ou menos em torno de 15. É uma criancinha com tubo 5, né? Multiplica por 3. Percute o tórax, vê se não tem pneumotórax ou atelectasia. Se você tiver uma ultrassom à beira do leito, você pode também lançar a mão, que você vai conseguir identificar. E viu tudo isso aqui, não resolveu, o paciente está entubado, considerar a hipótese de pneumotórax. Se tiver sinais de insuficiência cardíaca, faz uma punção descompressiva no segundo espaço intercostal, e faz depois um curativo 3 pontos. Se não tiver, você pode às vezes fazer com calma a drenagem desse pneumotórax.
Aqui agora eu vou só apresentar, o slide não ficou muito bom, mas depois se quiser eu mando um e-mail para quem tiver interesse. Esse aqui é o nosso, porque agora a gente está vivendo o cenário do Covid, né? E tem crianças também chegando aí para a gente. Eu trabalho no CT de Covid da Adoção de Deus de Criança. A gente criou um protocolo simples, de maneira sensata, para tentar otimizar a intubação orotraqueal nesses pacientes, de maneira que garanta a segurança deles e a nossa também, né? Para que a gente não venha contaminar. Aqui é um protocolo simples, lá usando os máscaras, os materiais bem parecidos com o que a gente faz para fazer uma intubação em sequência rápida, né? As medicamentos que a gente usa também é bem parecido. A diferença que a gente vai fazer é que a gente vai tentar evitar de esse paciente fazer ventilação bolsa, válvula, máscara, né? Você vai fazer a fase da pré-oxigenação, se prepara bem e com isso tenta evitar a VPP. Lógico que se não for de primeira, não deu certo, o paciente saturou, a gente vai fazer mesmo. Aí aqui ficou ruim de ver, mas eu vou só citar algumas coisas, né? Um recém-nascido, uma criancinha, a gente está usando aqui o êmbolo da seringa fechando, né? E ele se entuba com o êmbolo acoplado, ele para não ter dispersão de aerosol, dispersão de secreção, né? Depois que a gente entuba, só falar um pouco antes da sedação, a sedação que a gente usa não vai mudar muito, mas a gente está dando preferência no paciente COVID, pediátrico, midazolam, ketamina e rocurona. Por quê? Ketamina é broncodilatadora e é uma associação boa aí junto com o rocurona para ajudar, e já serve como analgesia também. No neonato, a gente evita ficar fazendo midazolam e rocurona. Aí, às vezes, é uma filha de uma mãe com Covid, né? Você vai entubar. Tem muito caso de mães graves com Covid, a gente tem que interromper a gestação e os bebezinhos nascem graves também, né? Aí no neonato a gente tem usado, assim, ou às vezes, recém-nascido, às vezes a gente nem nasce muito grave, às vezes na sala de parto você nem vai dar tempo para você fazer sedação, você já vai providenciar a intubação a seco mesmo. Às vezes o paciente já vai estar tão grave que não vai nem reagir tanto, né? Mas se precisar de fazer alguma analgesia, aí dá preferência para fentanil e rocurona apenas. Evita de ficar fazendo midazolam e evita de ficar fazendo ketamina no recém-nascido, no prematuro, tá? Então a sedação seria essa. O tubo a gente usa então com o êmbolo aclopado aqui para não dispersar aerosol. Tenta evitar de ficar ambusando esse paciente, fazer ventilação pressão positiva, né? Aí, depois que a gente... Ou você pode, às vezes, usar já um traqueocare, tudo conectado, só que a gente viu, na prática, que isso aqui fica pesado, e o tubo da criança, às vezes ele é pequenininho, tubo 3, tubo 3,5, aí se você ir laringoscopar junto com o tubo segurando, pode ser que às vezes a taxa de falha aumenta. Então a gente cogitou usar essa fórmula aqui também. Mas também você pode já acoplar o circuito inteiro, igual tá aqui, ó, já com o filtro, né, HMF, já com o traqueocare aqui acoplado, conectado ao tubo, você já vai em tubo com o circuito completo. Eu até fiz aqui uma simulação, que esse protocolo eu ajudei a criar lá no São João. Então a gente fez até uma simulação lá, fazendo a intubação com tudo já acoplado, só que aí você precisa de uma fisioterapeuta, alguém ajudando na intubação, porque senão pesa a mão, você pode às vezes perder a intubação desse paciente, né? E fazendo também com o êmbolo. A diferença é quando você vai fazer com o êmbolo acoplado lá, cenário 1 você fixa antes, intuba, intubou. Vem uma outra pessoa, clampa, aqui imagina que eu ainda estou segurando aqui, eu mesmo usei a clampagem só para ajudar na foto. Mas aí se vem outra pessoa aqui, você segurando aqui o tubo para não sair, clampa aqui com uma pinça mesmo, uma pinça hemostática, né? Aí vem, desconecta o êmbolo da seringa, conecta no ventilador, junto com o traqueocare já completinho, né? E já tenta iniciar a ventilação mecânica sem ter que ambusar esse paciente, tá? Depois da intubação, tentar sempre, quando for aspirar, não desconectar, usar o traqueocare e tudo. Algumas crianças não vão ficar bem com esse filtro, não, vão ter que reter muito CO2 e tudo. Aí a gente vai ter que avaliar risco-benefício aí para esse paciente. São de pacientes menorzinhos, a resistência é alta, mas tem de acordo com cada idade, tá? Então, assim, isso aqui é outra coisa que a gente pode fazer com o traqueocare aqui nessa região, que você consegue, mesmo em paciente entubado, às vezes uma bronquiolite grave, você consegue fazer beta-2, salbutamol inalatório, você consegue fazer medicação, surfactante, tudo, através dessa conexão. Então não é impossível de você fazer essas administrações, então dá para usar o circuito fechado mesmo. Então é isso que eu queria falar para vocês, esse aqui é o nosso protocolo lá do São João, né? Aqui foram as referências maiores que eu usei, além do suporte avançado de vida em pediatria, tá?